Você acredita em possessão? Possessão demoníaca, de acordo com muitos sistemas de crenças, é o controle de um indivíduo por um ser maligno sobrenatural. Vou contar 4 casos mais conhecidos. Vamos começar pelo caso de Anneliese Mitchell, que inspirou os filmes O Exorcismo de Emily Rose e Requiem, sendo o segundo voltado à sua verdadeira história. Talvez esse seja o caso mais documentado, na qual uma série de fotos e gravações, audiotapes, onde Anneliese altera sua voz falando em diversos idiomas. Deixarei o áudio no final do vídeo. Anneliese foi uma jovem alemã de família religiosa que apresentava ataques de epilepsia seguida de esquizofrenia. Anneliese chegou a ser internada no hospital psiquiátrico para tratar do que poderia ser uma doença. Ela acreditava estar possuída por vários demônios, e com o passar do tempo ela piorou. Começou a ter visões demoníacas e a ouvir vozes. Seu comportamento chegou a ser agressivo, espancava e mordia os outros membros da família, além de dormir sempre no chão e se alimentar com moscas e aranhas, chegando a beber a sua própria urina. Anneliese podia ser ouvida gritando por horas em sua casa, enquanto quebrava crucifixos, destruía imagens de Jesus Cristo e lançava rosários para longe de si. Como pouco adiantou o tratamento, a família resolveu pedir ajuda religiosa, onde foram realizadas várias sessões de exorcismo, um total de 67 sessões. Como a primeira alternativa, nada resolveu, e Anneliese acabou morrendo. O caso Julia. É muito raro em que os episódios de possessão sejam descritos por cientistas, já que normalmente são encarados como resultado de problemas mentais ou simples fraudes. No entanto, em 2008, o psiquiatra Richard Gallagher, professor da Faculdade de Medicina de Nova York, documentou o caso de uma paciente apelidada de Julia, ao qual o médico acreditava estar possuída pelo demônio. Uma das coisas que torna este caso particularmente único é a qualificação do pesquisador, professor associado de psiquiatria clínica na Newark Medical College e graduado na Universidade de Princeton. Como no caso de Anneliese Mitchell, houve também variações de vozes e também um profundo desprezo por tudo o que era sagrado ou religioso. Houve situações no momento do transe de Julia que as linhas telefônicas foram interrompidas. Muitas vezes ela revelava detalhes sobre parentes, mortes, doenças e outros detalhes de pessoas que ali estavam, alguns dos quais ela nunca tinha encontrado. Na primeira tentativa, ela entrou em um transe tranquilo, mas depois as invocações e orações continuaram por um tempo. Várias vozes e sons começaram a sair de Julia. Ela fez sons de animais, rosnava alto e falou em várias línguas estrangeiras, incluindo latim e espanhol. Ela também exibiu uma força tremenda. Em certo ponto, 5 pessoas estavam lutando para segurá-la. Por cerca de meia hora, Julia levitou cerca de 6 centímetros no ar. Quando Julia não estava em transe, ela era completamente normal e não sofria de qualquer doença mental. Ela nunca manteve memórias das cerimônias de exorcismo. Clara Germaine Selle. Clara foi uma mulher sul-africana que foi deixada em um orfanato cristão ainda bebê. Lá mesmo foi batizada pelos sacerdotes que comandavam o local. Acontecimentos estranhos e inexplicáveis começaram a rondar a garota e todos ao seu redor. Era 1906 quando ela, ainda com 16 anos, fez uma confissão a um padre. Ela havia feito um pacto com Satanás. Algum tempo depois, ela começou a demonstrar claros sinais de possessão. Falava com uma voz estranha, entendia vários idiomas sem nunca tê-los estudados. Apresentava uma força descomunal e era capaz até mesmo de arremessar as freiras. Clara era simplesmente incontrolável, e isso começou a assustar as freiras, que diziam que a garota chegou a levitar. No ritual de exorcismo, Clara tomou a Bíblia das mãos de um dos padres e tentou fazer engoli-lo.
Nesse caso, o exorcismo funcionou e Clara voltou a ser uma pessoa normal. O caso de Holland Dewey. Este caso horripilante acabou se transformando em um dos filmes de terror mais cultuados e conhecidos do mundo, O Exorcista. O nome Holland Dewey, ou Robbie Mannheim, é apenas um pseudônimo utilizado pela Igreja Católica para preservar a identidade real do garoto possuído, que teria sido submetido a rituais de exorcismo na década de 40. Tudo começou depois de Dewey começar a brincar com uma tábua de Ouija, abrindo o caminho para a ação de espíritos malignos. O que seria uma tábua de Ouija? A tábua se trata de uma superfície plana com letras, números ou outros símbolos em que se coloca um indicador móvel, utilizada para comunicação com espíritos. Os participantes colocam os dedos sobre o indicador, que então se move pelo tabuleiro para responder perguntas e enviar mensagens. Uma curiosidade é que no Brasil há uma variante conhecida como a brincadeira do copo, ou o jogo do copo, em que um copo faz as vezes do indicador para as respostas. Voltando ao caso de Holland Dewey, a família do garoto começou a ouvir sons estranhos pela casa, e objetos religiosos passaram a se mover sozinhos e a serem lançados das paredes. Dewey passou a apresentar arranhões horríveis pelo corpo, alguns formando palavras e a falar com uma voz estranha em idiomas desconhecidos, além de levitar com o corpo todo retorcido. Aterrorizada, a família de Dewey pediu a um padre que realizasse o exorcismo. Depois de mais de 30 tentativas, o sacerdote apontado pela igreja conseguiu concluir o ritual. Todo o processo teria ocorrido em um hospital, e os gritos do menino puderam ser ouvidos por todo o edifício. O pessoal que trabalhava na instituição também descreveu a forte presença de um horrível cheiro de enxofre. Após isso, tudo parecia estar acabado. O local onde ocorreu o exorcismo foi selado para que ninguém pudesse entrar. Fontes alegam que após isso, a família nunca mais fora atormentada novamente. Outra curiosidade é que o diretor do Exorcista fazia uso de métodos peculiares em busca de maior realismo nas interpretações. Isso incluía desde andar armado e dar tiros para o alto sem aviso, até esbofetear os atores. Alguns atores sofreram ferimentos nas cenas mais violentas. Há também quem diz que o filme ficou com fama de amaldiçoado ainda durante as gravações, com muitos integrantes da equipe de filmagem relatando eventos anormais, como um incêndio que destruiu parte do set. Alguns atores também morreram antes mesmo do filme chegar aos cinemas. Der Hass lässt hier keinen. Der Neid über die andere Engel. Aber es gibt nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja, Und wo Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil, Eine Ewigkeit. weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. Sex, Humilitatem, Ansiedesue,
Exeque sofiatam medicendum mis generationes, via fecit mi